Vamos lá dar continuidade à nossa aula, ao nosso curso de Direito Previdenciário, tratando propriamente dos segurados e também dos dependentes. Agora nós vamos tratar mais dos dependentes do RGPS. O nosso tema é esse aqui. Já falamos dos segurados, agora vamos falar dos dependentes. Vejam, muita atenção nessa hora, hein? Os dependentes para fins previdenciários estão previstos no artigo 16 e no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 8.213, que é a lei que trata dos benefícios. Agora aqui é muito importante isso aqui, ó. Existem dois critérios utilizados pelo legislador para estabelecer a dependência. Existe uma dependência que é chamada dependência presumida, e existe a dependência chamada econômica. São dois critérios. O primeiro critério, que é o critério da dependência presumida, é o critério familiar. Esse aqui, ó, critério familiar. E o segundo critério é o critério econômico. Os dependentes, eles são divididos por classes. Então nós temos a primeira, a segunda e a terceira classe. A regra diz que, enquanto houver dependente da classe superior, os dependentes das classes seguintes estão excluídos em seus direitos. Enquanto existirem dependentes da classe superior, da primeira, por exemplo, da primeira classe, os dependentes da segunda classe, e da terceira estão excluídos. Essa é a regra. Então, o critério primeiro é o critério familiar, também chamado de dependência presumida. E o segundo critério é o critério econômico. Os membros da primeira classe, com exceção, como nós iremos ver, do enteado e do menor tutelado, eles não precisam comprovar dependência econômica, porque a dependência é presumida, existe o critério familiar. Os membros da segunda e terceira classes, eles obrigatoriamente têm de comprovar a dependência econômica. Aqui, ó, tabelinha dos dependentes da primeira classe. Eles são chamados de preferenciais. São os dependentes preferenciais. Preferenciais por quê? Porque é a dependência presumida. Eles não precisam comprovar dependência econômica. E são preferenciais porque, primeiro, os outros só na inexistência desses dependentes preferenciais, ok? Então, ó, quem faz parte da primeira classe? Cônjuge, companheiro ou companheira, filho não emancipado, preste atenção, é filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, e o filho inválido ou que tenha deficiência. Essa deficiência pode ser intelectual ou mental ou deficiência grave, de qualquer idade. É interessante notar e fazer essa observação que essa deficiência ou essa invalidez, ela deve ser anterior. Ela deve ter acontecido antes dos 21 anos de idade. Ok? Também entram o enteado e menor tutelado, mas nesse caso, enteado e menor tutelado precisam comprovar dependência econômica. Além de comprovar dependência econômica, nós veremos que existem alguns critérios que precisam ser preenchidos cumulativamente para que eles façam parte dessa classe 1, dessa primeira classe. Os membros da primeira classe, como vocês veem aqui, eles não precisam comprovar dependência econômica. Já os membros da segunda classe e da terceira, os pais
irmão de qualquer condição menor de 21 anos ou irmão inválido, esses precisam comprovar a dependência econômica. Perceba que, no caso do irmão inválido ou que tenha deficiência, não é suficiente a invalidez ou a deficiência. Ele precisa também, cumulativamente, comprovar a dependência econômica. Isso aí é o nosso esqueminha, né? São dependentes de primeira classe, cônjuge, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, filho inválido ou que tenha deficiência. Essa invalidez e essa deficiência deve ter acontecido antes dos 21 anos de idade. O enteado e menor tutelado, esses precisam, além de comprovar a dependência econômica, preencher outros requisitos. Quando eles preenchem esses requisitos, eles passam a fazer parte dessa classe preferencial. A classe 2, ou a segunda classe, nela estão os pais, e eles precisam comprovar a dependência econômica. E os dependentes da terceira classe são os irmãos. Os irmãos de qualquer condição menor de 21 anos precisam comprovar a dependência econômica, e o irmão inválido ou que tenha deficiência. Esse tem que haver a comprovação da invalidez ou da deficiência e também comprovar a dependência econômica em relação ao instituidor ou ao falecido. Os dependentes, eles têm direito a apenas 2 benefícios previdenciários. Quais são esses benefícios? Pensão por morte e auxílio reclusão. Ok? Agora, quanto aos serviços, eles têm direito à habilitação e reabilitação profissional. Aqui eu coloco esse esquema aqui, uma espécie de mapa mental, só para lembrar vocês um detalhe, ou chamar a atenção de vocês em um detalhe. Os dependentes têm direitos aos benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão, e quanto aos serviços, habilitação e reabilitação. Essa medida provisória 905 de 2019, ela excluiu o serviço social. O serviço social era também um serviço a que tinha direito o dependente. Essa medida provisória 905, ela excluiu e deixou só a habilitação e reabilitação. Acontece que essa medida provisória ela foi revogada pela medida provisória 955 de 2020. O que quer dizer isso? Quer dizer que o dependente ele passou a ter novamente direito ao serviço social. Então, os serviços a que têm acesso e direito os dependentes são habilitação, reabilitação profissional e serviço social. Ok? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, aqui eu vou só fazer parar aqui um pouquinho, divorciado ou separado judicialmente. Talvez você fique perguntando assim, divorciado não é a mesma coisa que separado judicialmente? Não é a mesma coisa. A separação, a chamada separação judicial, é uma etapa para o divórcio. Imagina que o casal se separou de fato, não estão mais convivendo sob o mesmo teto. E eles vão até o fórum e dão entrada no pedido de divórcio. Pronto. A partir do momento que eles dão entrada no pedido de divórcio, ali, entre mentes, naquele ínterim, haverá o que nós chamamos de separação judicial, que é uma fase anterior ao divórcio. Ok? Então, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente, só um detalhe, enquanto houver separação judicial e não houver o divórcio, nenhuma das partes pode casar-se civilmente outra vez. O casamento civil só pode se realizar depois do divórcio. Imagine que tem uma pessoa que é divorciada
deu entrada, melhor, é separada de fato, ela deu entrada no processo de divórcio, mas o processo está lá tramitando. Enquanto o processo tramita, ela arranja uma pessoa e passa a viver com essa pessoa sob o mesmo teto. Ela pode casar-se civilmente com essa pessoa? Não, porque o processo de divórcio ainda não foi concluído. O divórcio ainda não aconteceu. Ela pode estar separada judicialmente. Por quê? Porque o juízo tomou consciência de que houve separação de fato. Mas como ela não está divorciada ainda, porque o processo não foi concluído e está tramitando, ela não pode casar-se civilmente outra vez. Só depois do divórcio é que ela pode civilmente contrair, né, essas novas núpcias. Então, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, quem é separado de fato? São as pessoas que já não convivem mais sob o mesmo teto, mas não deram entrada em processo de divórcio. Essa separação de fato pode acontecer entre pessoas casadas que estão separadas, como pode acontecer também com pessoas não casadas. Basta que o fato seja conhecido, um fato público. Talvez até registrado em cartório. Existe a possibilidade de se registrar essa separação de fato em cartório, né? Fazer uma espécie de declaração em cartório de que a separação aconteceu de fato. E diz mais, bem como o ex-companheiro que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes de primeira classe. Veja, se houve separação judicial ou divórcio ou de fato, se uma das partes separadas receber pensão de alimentos, ela será dependente e dependente de primeira classe. Dependente de primeira classe. De maneira que, se o seu antigo cônjuge falecer, ela terá direito à pensão, ou ele terá direito à pensão. Ok? Agora tem uma observação aqui, ó. Observação. Equipara-se à percepção de pensão alimentícia o recebimento de ajuda econômica ou financeira sob qualquer forma. Imagine que as pessoas se separaram, né? O Joãozinho se separou da Mariinha. Vou fazer aqui um cabelo bem... né? Se separou da Mariinha. E o Joãozinho, todos os meses, manda uma ajuda para a Mariinha. Deposita lá na conta dela, numa poupança, um valor para ajudá-la, porque ele reconhece que ela precisa, ele quer dar essa ajuda, porque mesmo que ela não tenha filhos com ele, mas ele, diria assim, pessoa de bom coração, não guarda muita raiva de Mariinha, ele todos os meses ajuda Mariinha, depositando na conta dela uma quantia para ajudá-la na sua manutenção, né, diária, pessoal, de casa, nas despesas de casa. Então, se Joãozinho morrer, a Mariinha pode pegar todos os comprovantes desses depósitos e utilizar para fins de obtenção da pensão. Com os comprovantes, ela vai provar que era dependente de Joãozinho e vai ter direito à pensão. Vai, mesmo separada de fato, porque recebia ajuda econômica, financeira, através desses depósitos, ela fará parte da primeira classe. Ok? Agora vem uma súmula aqui que é muito interessante e cai em prova, hein? Cai em prova, já caiu muito. É uma súmula do STF. Eu adianto logo que essa súmula não tem força de lei dentro da Previdência Social. Ela não é uma súmula vinculante, é um entendimento do STJ. Mas, via judicial, ela tem muita força, tem muito peso. Essa súmula 336 é muito famosa,
Ela diz que a mulher que renunciou aos alimentos, a mulher que renunciou aos alimentos, tá vendo? Na separação judicial, ela tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, se ela comprovar necessidade econômica superveniente. Antônio, o que é isso? Eu não entendi. O que é isso, Antônio? Se ela comprovar essa dependência econômica superveniente. Imagine que aquela esposa, ela, na época em que se separou do marido, ela tinha um emprego bom, ela ganhava bem. Então ela olhou para ele naquele momento e disse: eu não preciso do seu dinheiro. Ela, mordida de raiva, disse: eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua esmola. Ela renunciou, disse que não queria, não preciso, eu tenho o meu salário, né, que eu tenho como pagar minhas contas, não preciso de ajuda sua. Tudo bem, ela renunciou. Só que a fila anda, a vida passa, o tempo também. E mais na frente, o que aconteceu? Ela perdeu o emprego e passou a passar necessidade. Passou a viver uma situação à beira da miséria. À beira da miséria. Então, se ela souber que o ex-marido faleceu, ela pode, via judicialmente, no INSS isso não funciona. Ela pode comprovar essa necessidade superveniente, ou seja, quase a miserabilidade. Ela pode comprovar que está numa situação tal que precisa de ajuda e quer ter direito naquela pensão. Então, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, reconhece que essa mulher, comprovada a necessidade econômica superveniente, ela tem direito à pensão. Aqui embaixo diz: apesar da súmula mencionar apenas a separação judicial, tal entendimento aplica-se também aos casos de divórcio. Eu já expliquei antes, né, a diferença entre separação judicial e divórcio, ok? No caso em que um dos companheiros ou ambos sejam separados apenas de fato, tal situação, apesar de impedir casamento, imagine que uma das partes é casada civilmente. E passou a viver com outra pessoa que é solteira. Como ela é casada, essa parte é casada civilmente, ela não vai poder, claro, realizar um novo casamento enquanto não sair o divórcio. Mas isso não vai impedi-la de manter uma união estável com essa outra pessoa, ok? Assim sendo, podemos resumir as condições para que se reste caracterizada a união estável em 2 itens. Como é que, diante do INSS e até na justiça, né, se caracteriza a união estável? Se caracteriza assim: convivência pública, todo mundo tem que saber, não é nada as ocultas, ninguém esconde nada de ninguém, todo mundo sabe que aquele casal vive junto ali, debaixo do mesmo teto. A convivência tem que ser contínua, ou seja, a pessoa mora naquela casa. Se você quiser encontrar a pessoa, você vai encontrar naquele endereço. É lá naquele endereço. E tem que ser duradoura. Agora, esse duradoura, não existe um tempo estipulado, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não existe. Existe apenas esse detalhe, que seja duradoura, que não seja uma coisa esporádica. A fulano faz uma visita, fica uma semana na casa daquela pessoa. Não é assim. Ele vai lá de vez em quando. Não é assim, tem que ser contínua. E se é contínua, por conseguinte, essa relação vai ser duradoura. E ainda tem mais, diz aqui, essa convivência é com a intenção de constituição de família. Tem que ter essa intenção de constituição de família. Não é só vamos aproveitar, você aproveita meu corpo, eu aproveito seu corpo. Não é só isso, não é só sexo, não. É
uma convivência pública contínua e duradoura com intenção de constituição de família. Significa que existe uma divisão de despesas, de responsabilidades, ok? E o segundo ponto é: ambos os companheiros sejam solteiros, separados judicialmente, divorciados, viúvos ou separados de fato. Ou seja, em qualquer caso desses aqui, ó, a união estável pode ser caracterizada. Não é que um solteiro e um separado judicialmente, se eles resolverem conviver juntos, isso não vai gerar uma união estável. Gera, como nós vimos anteriormente, gera um solteiro com alguém que é separado ou divorciado. Se passar a uma convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituição de família, isso caracteriza uma união estável, ok? Agora veja, não é possível, junto à Previdência, para efeitos previdenciários, a união estável de menores de 16 anos. Não é possível. Não é possível de menores de 16 anos. Não é necessário que os dois sejam menores de 16 anos. Basta que um. Se um for menor de 16 anos, não é possível, perante a Previdência, o reconhecimento de que aquela união é uma união estável. Ambos devem ser maiores de 16 anos. E ainda tem um detalhe aqui, ó. Em se tratando de companheiro ou companheira maior de 16 anos e menor de 18, esse é o período da emancipação, que pode ocorrer a emancipação, dada a incapacidade relativa. Por que incapacidade relativa? Porque ele ainda não alcançou a maioridade civil, que é com 18. Entendeu? Não responde pelos seus próprios atos, pelo menos é o que diz o Código Civil, né? Código Penal. O reconhecimento da união estável está condicionado à apresentação de declaração expressa dos pais ou representantes legais, atestando que conheciam e autorizavam a convivência marital do menor ou dos menores. Agora, essa declaração ela é feita em cartório, tá bom? Não é o pai pegar uma folha em branco e dizer: eu declaro que reconheço e blá blá blá. Não. É feito em cartório. O pai, ou os pais, ou o representante legal vai até o cartório e faz essa declaração, porque essa declaração tem que ter fé pública. Não é para efeito previdenciário, então não pode ser uma declaração qualquer, tem que ser uma declaração que tenha fé pública. Questãozinha para ver o que é que nós aprendemos até agora. Entende-se como companheiro ou companheira para efeito de proteção previdenciária a pessoa com quem o segurado mantém união estável por período superior a 5 anos. É errado, não existe tempo determinado para se determinar a união estável. Nós vimos quando estudamos a pensão por morte, lembram? Quando nós estudamos a pensão por morte, nós vimos que para que a requerente ou o requerente tenha direito à pensão, ou até no caso do auxílio reclusão, há a exigência de uma convivência de no mínimo uns 2 anos, né? Se a pessoa não comprovar que vive pelo menos há 2 anos, ela só recebe 4 meses. Lembram disso? Se ela comprovar que vive há mais de 2 anos, então ela pode, dependendo da idade dela, da pessoa que comprova a união estável, pode receber um tempo maior de pensão por morte. Lembram disso? Mas percebam que ali, na exigência para a pensão por morte, não está estabelecida uma idade mínima, ou um tempo mínimo para que se caracterize a união estável. O que se estabelece é que até 2 anos a pessoa vai ter direito só a 4 meses. Passou disso, aí depende da idade dela. Lembram disso?
Então essa questão que nós vimos, ela está errada porque não existe essa exigência de tempo para a comprovação dessa união estável. Só um detalhe aqui, só para relembrar vocês não esquecerem. Artigo 16 da Lei 8.213. Os beneficiários do regime geral de previdência na condição de dependentes são, aqui nós temos a primeira classe, né? Cônjuge, companheiro, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer idade, menor de 21 anos, ou o inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Aí o parágrafo 3º diz que considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a assegurada de acordo com o artigo 3º, com o parágrafo 3º, melhor dizendo, do artigo 222 da Constituição. O artigo 226, né, da Constituição Federal diz assim, que a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Como seria bom, né, se a família tivesse essa especial proteção do Estado? A família tem sofrido muito e grandes ataques. Parágrafo 3º diz assim, para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ou seja, a união estável é reconhecida como entidade familiar e deve a lei facilitar a conversão da união estável, se possível, em casamento. Ok? A certidão de casamento comprova... Aqui nós estamos falando da certidão de casamento civil, hein? Certidão de casamento civil. Comprova a qualidade de dependente do respectivo cônjuge para todos os fins previdenciários, inclusive quando registra o matrimônio de pessoas do mesmo sexo. Para a Previdência, ou no tocante ao direito previdenciário, é reconhecido a união estável de pessoas do mesmo sexo. Entendido? Aí diz aqui, presta atenção aqui, desde que não haja separação de fato. Ou seja, a certidão de casamento, ela não é prova absoluta. Ela não é prova absoluta. Tanto é que parágrafo 4º diz que deverá ser colhida a declaração do requerente no sentido de inexistência da separação de fato até o óbito, até a data do óbito, sob pena de responsabilização civil e criminal. Veja, a certidão civil, ela não comprova de forma absoluta a vivência conjugal ou a união estável daquele casal. Eu costumo no INSS brincar, tem gente que vai lá pegar uma certidão, vai pegar uma senha. A senha, ela é personalíssima, só se pode entregar à própria pessoa ou ao seu procurador. Um advogado da pessoa pode receber a senha. A senha é personalíssima, só se entrega à pessoa ou a um procurador. Aí o que acontece muito comigo lá no INSS? Chega a esposa vai pegar a senha dela para acesso ao meu INSS. Meu INSS é o site da Previdência, né? Que o segurado tem acesso às informações previdenciárias e pode agendar os seus pedidos de benefícios. Então chega a esposa pedindo a senha dela e depois, sem a presença do marido, pede a senha do marido. Aí quando eu digo essa senha, eu só posso dar a ele. Aí ela me mostra a certidão de casamento. Não, mas eu sou casado com ele. Eu sou casada com ele. Aí eu brinco sempre dizendo assim, a senhora não me conhece, certo? Ela diz, não conheço. Muito bem. Se eu estivesse aqui com a minha certidão de casamento civil e mostrasse a senhora, está lá na certidão, o meu nome e o nome da minha esposa, a senhora poderia, com toda certeza, dizer que eu vivo sob o mesmo teto, sob o mesmo teto com aquela pessoa que está lá no registro ou na certidão de casamento civil? Aí ela disse, não. Pois é, da mesma forma eu vendo essa certidão
de casamento civil que a senhora me apresenta. Como eu não conheço a senhora, e mesmo que eu conhecesse, só poderia dar a ele, mas como eu não conheço a senhora, eu não posso afirmar de forma absoluta que a senhora convive sob o mesmo teto com esse que a senhora diz ser seu marido. Então, infelizmente, a norma é essa, só posso dar a senha ao seu esposo. É isso. Aqui, ó, parágrafo 7º da Instrução Normativa, artigo 178, diz o seguinte: equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Agora perceba, enteado e menor tutelado equiparam-se a filho, mas eles precisam comprovar a dependência econômica. Mas não só isso, nós vamos ver um pouco mais adiante, que além da dependência econômica existem outros requisitos. Vamos ver daqui a pouco. Quem é o enteado? O enteado é aquela pessoa, aquele filho de um casamento, de um relacionamento anterior. Imagine que Marcos é solteiro, ele se apaixona por uma mulher e essa mulher já tem filho, né? E o filho não é de Marcos, é de outro. Mas ele vai viver com essa mulher que tem um filho. Então aquele filho, em relação a Marcos, é o seu enteado. Então Marcos, ele vai viver com a mulher e ele já não tem mais nem trabalho de fazer filho, porque ela já vai levando um, né? Ela já vai com a bagagem. Então aquele filho, em relação a Marcos, é um enteado. Esse é o enteado. E o tutelado, quem é o menor tutelado? O menor tutelado é alguém que é entregue a uma pessoa civilmente capaz para que essa administre os seus bens e a conduta dele, decorrente do falecimento dos pais, ou se esses decaírem do poder familiar. Imagine que os pais faleceram e deixaram aquela criança. Aí uma tia, por exemplo, entra com um pedido de tutela daquele menor para cuidar dos bens e da conduta daquele menor. E a justiça confere a tutela, a princípio provisória e depois definitiva, para que aquela tia cuide daquele menor. E o que significa essa história aqui de decaírem? Decaírem do poder familiar. Imagine que essa criança seja criada por pais que são usuários de drogas. E há uma denúncia lá, vamos dizer assim, uma denúncia feita ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai averiguar e constata a situação, leva a situação a juízo, e o juiz determina que aquele menino não tem condições de viver ali sob o poder daqueles pais. Aqueles pais não estão em condições. Ou pode acontecer dos pais estarem maltratando aquele filho, maltratando de diversas formas, né? Não só através do espancamento, mas também dos maus cuidados. A vizinhança toma conhecimento, chama o Conselho Tutelar faz a averiguação, constata o fato, aciona a justiça, e a justiça vai entregar a criança a um terceiro, a um familiar. Geralmente é um familiar, alguém próximo. E esse familiar receberá a tutela. Ok? Entendido? Agora detalhe aqui sobre os enteados e os menores sob tutela. Não é suficiente para que eles sejam dependentes e enquadrados na primeira classe que eles comprovem a dependência econômica. Eles devem preencher cumulativamente os seguintes requisitos. O segurado, ao falecer, tem que deixar uma declaração escrita dizendo que ele é seu dependente. Declaração escrita, para que esse menor tutelado seja dependente e se equipare a filho. Então, o segurado falecido, tem que deixar uma declaração dizendo que aquele menor tutelado é seu dependente. Além disso,
essa comprovação de dependência econômica ela deve ser realizada. Aí você pode pensar assim, nossa, como é que uma pessoa, um segurado, vai deixar uma declaração escrita dizendo que aquele menor tutelado é seu dependente? Ora, se a pessoa recebe uma tutela judicial, o que é que essa tutela judicial diz? Diz justamente que aquele menor está sob sua dependência, né? A tutela judicial, ela pode servir para esse fim. Não é uma declaração expressa do segurado, mas é uma declaração judicial que reconhece o menor sob a tutela e, claro, sob a dependência daquele tio, daquela tia, enfim, daquela pessoa que resolveu cuidar daquele menor. A comprovação da dependência econômica deve ser feita, e isso aqui também tem que acontecer. Ó. O menor não pode possuir bens suficientes para garantir o seu sustento e a sua educação. Antônio, por que isso? Olha aqui para mim. Imagine que esse menor, os seus pais, os falecidos, eles eram pessoas ricas, fazendeiros, empresários, uma grande empresa, um grande supermercado, entendeu? Como é que um menor desse vai comprovar dependência econômica? Percebe? Então, esse terceiro requisito também tem que ser preenchido. É isso. Declaração escrita do segurado, comprovação de dependência econômica, possui bens suficientes para garantir seu sustento e educação. Não possui bens, né, suficientes para garantir seu sustento e educação. Se ele possui bens suficientes para garantir seu sustento e educação, então você já sabe que a coisa foi para o brejo. Não existe a possibilidade da comprovação de dependência econômica. Artigo 180. Diz assim, artigo 180, estamos estudando a IN, hein? Para a comprovação da união estável e de dependência econômica, são exigidas duas provas materiais contemporâneas aos fatos. São exigidas duas provas. Ok? Agora, uma delas deve ter sido produzida em período não superior a 24 meses anterior ao fato gerador. Imagina que a pessoa faleceu, então para comprovar a união estável e a dependência econômica são exigidas duas provas contemporâneas. Ou seja, essas provas devem ser datadas anteriormente ao fato gerador ou anteriormente ao óbito, à morte do segurado. E não é admitida prova exclusivamente testemunhal, não é admitida testemunha. Pode juntar a cidade todinha dizendo, eu conheço, eu sei que eles viviam juntos. Se não houver pelo menos uma prova, eu vou falar porque eu estou dizendo pelo menos por causa desse parágrafo único aqui. Se não houver pelo menos uma prova, não haverá como comprovar a união estável perante a Previdência, né? Pode comprovar perante todo mundo, agora perante a Previdência tem que ter documentos, provas materiais, contemporâneas. Existe aqui a exceção, né? Exceção na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Imagina um desabamento lá de terra, como aconteceu lá em Brumadinho, né? E o corpo da pessoa não foi encontrado. Ali vai se abrir todo um processo, é um caso já à parte, excepcional. Agora o parágrafo único diz aqui, caso o dependente só possua um documento emitido em período não superior, ou seja, é um documento contemporâneo, a comprovação do vínculo ou de dependência econômica para esse período poderá ser suprida mediante justificação administrativa. Isso aqui nós chamamos de JA, lá na Previdência, a justificação administrativa. O que é a justificação administrativa? A pessoa que quer comprovar a união estável só tem um documento. A pessoa que quer comprovar a união estável só tem um documento. Então, essa pessoa ela vai pedir ao INSS, é ela quem pede, é o requerente quem pede,
que seja feita uma justificação administrativa. Atenção para isso. A justificação administrativa é feita a pedido do requerente, do interessado. Não é o INSS quem toma a iniciativa, não. É o interessado quem solicita do INSS a realização da justificação administrativa, da JA. O que é a justificação administrativa? O INSS vai, por exemplo, enviar um servidor para que esse servidor vá até o local onde aquela pessoa residia, consulte a vizinhança, consulte o padre da paróquia, se a pessoa for uma pessoa católica, se for uma pessoa protestante, consulte o pastor. O pesquisador vai ao cartório para ver se tem lá no cartório alguma procuração, algum registro que configure, que ajude na comprovação daquela união estável. Vai a uma escola, a uma associação, enfim. O pesquisador, que geralmente é um servidor do INSS, vai procurar por outros meios, já que não existem provas materiais, por outros meios, justificar, por isso chama justificação administrativa, justificar administrativamente que aquela pessoa de fato vivia ou não com o falecido. Agora a maior polêmica ela gira em torno do menor sob guarda. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Ó. Antigamente, a Lei 8.213, ela considerava o menor sob guarda como dependente e equiparado a filho. Só que veio essa lei aqui, ó, 9.528 de 97, e alterou o artigo 16 da Lei 8.213, excluindo o menor sob guarda. Excluiu. Então, a partir de 97, o menor sob guarda não figura mais como dependente do segurado. Não é dependente, nem de primeira classe, nem de segunda, nem de terceira. Não é dependente. Acabou-se. Só são dependentes apenas o enteado e o menor tutelado. O menor tutelado vocês viram lá, né? O que é preciso, né? Para que ele se enquadre aí como dependente de primeira classe. Agora, existe um conflito aqui aí, com essa lei, ó. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.090 de 1990. Ela, no seu artigo 33, parágrafo 1º, determina que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito. Aí diz aqui, ó, inclusive previdenciários. Então surgiu um conflito de leis, entre leis. Uma lei diz que o menor sob guarda não é dependente para fins previdenciários, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, outra lei, diz que a criança é dependente, inclusive para fins previdenciários. E aí, ele é ou não é? É ou não é? É ou não é? Aqui nós estudamos quando vimos aquela aula de hierarquia das leis. Lembram? Uma lei especial, ou seja, uma lei que trata especificamente do assunto, ela tem mais força do que outra que não trata especificamente daquele assunto. Então a Lei 8.203 ela é lei dos benefícios previdenciários. Já a Lei 9.090, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é lei previdenciária. Então, qual é a que prevalece? A lei previdenciária, a lei especial. A lei previdenciária é que prevalece. Resultado, menor sob guarda não é dependente junto à Previdência. Não é de forma alguma. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve, determina, não serve para a Previdência Social. Ok? Claro isso? Agora o concubinato. O concubinato é aquele sujeito que tem mulher, vive com a mulher num regime de união estável, mas ele tem um amante, tem uma pessoa
né, extra. Tem uma pessoa extra. Resumindo a história, perante a Previdência, esse relacionamento ele é ilegítimo, ele não é considerado união estável. O concubinato é excluído do rol de união estável perante a Previdência. Existem alguns casos em que a justiça tem reconhecido a união estável no tocante ao concubinato. Mas isso não serve para a Previdência, ok? Concubinato não gera união estável perante a Previdência. Coloca isso na sua mente. Concubinato não gera união estável perante a Previdência. Agora, como é que se dá a inscrição do dependente? Nós estamos falando de dependente. A inscrição do dependente, resumindo a história, só se dá quando ele vai requerer o benefício e não antes. Quando o dependente vai requerer pensão, quando o dependente vai requerer auxílio reclusão, é ali que se dá a inscrição, porque ele não é segurado. Então não tem que fazer inscrição de dependente antes. Só faz a inscrição do dependente quando ele vai requerer o benefício. Assim sendo, o que é que diz aqui? Não há inscrição prévia de dependente. Não existe inscrição prévia de dependente. A inscrição só acontece no ato do requerimento de pensão por morte ou do auxílio reclusão. Agora, essa inscrição não significa necessariamente que ele vai ter direito ao benefício, não. Ele vai ter que comprovar a sua qualidade de dependente. Como também deve ser comprovada a qualidade do segurado. Se o segurado não tiver qualidade, o dependente também não terá qualidade. Não terá direito. Claro isso? Claro, Antônio. Bom, paramos por aqui. A próxima aula é sobre emancipação, ok?